Olá a todos, me chamo Rafael Guerra, sou sacerdote da Casa de Luz Pai Benedito das Almas e venho hoje com mais um bate-papo no terreiro. E o tema de hoje vamos falar sobre a vida espiritual. O que é a vida espiritual? Você já se perguntou o que é para você a vida espiritual? O que é a espiritualidade? O que ela traz para você? Porque as pessoas hoje em dia elas colocam barreiras como o preconceito, a responsabilidade, que é um tema grandioso dentro dos terreiros, até em outras religiões, a responsabilidade de estar presente, de estar de frente, estar no local, estar lá sempre, com a sua fé, com a sua vontade, com a sua força. Não podemos olhar de uma maneira assim, de se esconder atrás de uma tela, atrás de um computador, para buscar a espiritualidade. Porque temos que olhar da forma que ela nos faz bem, a fé nos faz bem. Ela traz a melhora do seu eu, ela traz a sua força, ela traz a sua vontade. Então ela tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Você tem que colocar no topo, em cima, sempre à frente, com você, para que você tenha a força, a vontade e o viver na sua vida. O preconceito em si, ele deveria ser extinto da população, porque ele não leva a lugar algum. O preconceito em cima de um acreditar, em cima do seu viver, do que te faz bem, as pessoas elas estão analisando e olhando de uma forma geral, mas estão esquecendo de uma única coisa. A espiritualidade, ela tem um único propósito, é crer no Criador, em Zambi, em Olumare, e isso fazer você viver, voltar, entender que todos os caminhos espirituais, eles vão levar a um único propósito, que é te colocar próximo à luz, a ter vontade, a viver, a estar consigo, a caminhar, a enxergar as nossas falhas, enxergar o nosso caminho, enxergar o nosso passo, aonde a gente vai colocar o nosso pé. Entendeu? Isso faz parte da nossa vida. A espiritualidade, a fé, a força, ela faz parte da nossa trajetória aqui na Terra. Entendeu? Quem não gostaria de trocar tristeza por felicidade, entendeu? Momentos de dor por conforto, entendeu? E isso o traz os pensamentos, os maus pensamentos, transformando em bons pensamentos. Essa transformação, ela vem de cada ser humano e ela tem que crescer. Seja um bandista, seja católico, candomblessista, seja evangélico, independente do caminho espiritual. Porque aqui eu não venho falar em relação à religião X, porque a religião também é uma palavra que ela deveria ser assim, colocada num todo. O que faz parte? Qual o seu caminho? Seria melhor para não existir esse preconceito e esses problemas que temos hoje em dia na parte espiritual. Porque o que importa é encontrar a paz, realizar o seu culto, o seu ritual, de uma maneira que te faça crescer, te faça entender, compreender, te abrace. Em muitas casas religiosas elas vão trazendo as palavras em relação à matéria, ao objeto, ao dinheiro, entendeu? Ao sucesso, entendeu? Mas são poucas que trazem essas palavras com forças amorosas, com aquela palavra amorosa de conforto verdadeira. A existência hoje de um local que lhe traga a verdadeira luz está difícil. Então você tem que encontrar isso dentro de você, encontrar os seus erros, compreender seus erros, suas falhas, para ter respostas, entendeu? À frente, e isso iremos construir o nosso dia a dia. Devemos olhar à frente como diz o Ifá. Entendeu? O Ifá, ele coloca a vida espiritual é como uma semente, tá? Requer paciência, rega constante, entendeu? Sol, tempo. E quem arranca a muda antes de criar raízes, jamais conseguirá colher os frutos. Esse é o propósito, você regar, viver, crescer, evoluir. Então, não podemos buscar o auxílio somente quando a gente está em ponto de desespero, de agonia, perdido. Porque quando a gente encontra o conforto, a palavra, o encontro com o espiritual, a maioria esquece de onde conseguiu alcançar essa graça, aonde conseguiu levantar novamente, entendeu? E busca seguir o caminho por si só.
A fé não é isso. A fé é você se encontrar. A fé é você viver, você estar, você sentir. Isso é a fé. Esse é o caminho verdadeiro de uma vida espiritual. Porque hoje em dia as pessoas estão buscando muito uma resposta rápida, entendeu? Um conselho rápido, uma magia que dê resposta de imediato, feitiços, banhos, ervas, formas de conseguir conquistar sem precisar adentrar a um solo sagrado, a uma igreja, a um terreiro. Né? As pessoas estão buscando isso na internet. E não é um caminho que você consiga buscar e sentir, porque envolve energia. A energia ela está dentro de nós. A gente tem que fazer essa troca, essa substituição de energia para que a gente consiga alcançar o nosso propósito, o nosso caminho, para a gente encontrar a luz. E é essa luz que a gente precisa estar presente. Você vai sentir isso olhando para uma tela, olhando um curso de incorporação, que agora está uma nova moda, incorporar curso de formação de sacerdote, EAD. Então, assim, um padre, ele não se formou em EAD. Um pastor, ele não se formou em EAD. Um sacerdote espiritual não se formou em EAD. É uma religião oral, é um caminho oral. Não falo só da Umbanda, do Candomblé, do Ifá, falando em geral, é oral. Aprende, conversa, sente. Todas elas a gente tem que sentir essa energia. Essa energia ela está rodando o local, que teve um preparo, teve um fundamento, teve a existência de pessoas na vida que cultuaram dentro daquela casa, dentro daquela igreja. E isso tudo é passado de um para o outro. O conhecimento, a forma, como fazer, como realizar. A importância do sacerdote e ele ser enxergado de uma maneira que ter uma força que veio dele de aprendizado, isso não foi buscado na internet. Ninguém buscou isso na internet. Ninguém buscou isso num curso. O curso ele serve para compreensão, entendimento. E depende muito do curso, porque o amplo número de informações, a grandiosidade de informações que temos hoje na internet, ela é sem fim. Ela ajuda, mas também atrapalha. Então a gente tem que conquistar o nosso campo para que a gente cresça. E como é que a gente conquista? Frequentando, achando um local e abraçando e sentindo a energia do local. Porque ao adentrar num terreiro, numa igreja, aonde for, não estou falando sobre uma religião específica, mas aonde você colocar o pé, você já foi levar a sua energia e trocar e substituir aquela energia. Aquela troca de uma energia negativa por uma energia positiva. Isso é espiritualidade. Você adentrou o local, participou lá do ritual, do culto, da gira, melhor ainda. Você está trocando aqueles seus maus pensamentos. Estão sendo levados por espíritos que estão ajudando a gente a conseguir vencer aquele obstáculo que a gente está passando, aquela luta que a gente vem enfrentando, aquela queda de cabeça que as pessoas não conseguem entender o porquê que está se sentindo assim. Triste, para baixo, sem vontade, às vezes até sem vontade de viver. E é o que a gente encontra hoje. De uns anos para cá, as cabeças estão caindo, os pensamentos vão caindo de uma maneira grotesca, forte. E a espiritualidade ela vem para salvar, ela vem para te fazer crescer, para você pegar a frente e colher o que você plantou hoje. Então, se você plantar hoje uma sementinha muito boa, cuidar dessa semente significa você. Você cuidando, regando, como farral, você vai ter a resposta positiva lá na frente. Você vai ter uma boa colheita na sua vida. Então você adentrou a casa, adentrou o solo sagrado, você chegou a participar da gira, uma consulta, estou dando um exemplo sobre a Umbanda. Chegou ao ponto da consulta, falou com um guia espiritual, ele vai te dar conselhos que você não iria escutar de ninguém.
ninguém iria ter a força para poder conseguir te passar, sabe, as palavras que vão te levar para um mundo que você já deveria estar há muito tempo, um mundo de luz. Às vezes nós vamos escutar, né, coisas que não queríamos escutar. Mas isso na fé que é o propósito. Na internet você escuta o que você quer. Você busca ali encontrar o que você está precisando ouvir, o que você acha que está precisando ouvir. Essa é a diferença de você ir para um sacerdote, numa mesa de jogo, numa consulta com um guia, numa gira. Você vai escutar uma palavra que pode te machucar, mas vai te despertar. Pode te fazer entristecer, te fazer chorar, mas esse chorar vai te fazer sorrir mais à frente. Vai te fazer enxergar que o defeito está em tal lugar, o erro está em tal lugar. E isso você consegue olhar de uma maneira diferente, porque vai tirar a venda dos seus olhos. Tanto num jogo como numa consulta com um guia, você vai enxergar, até mesmo o padre conversando com você, você lá trazendo a sua palavra, o que você vem sentindo, ele vai trazer um conselho para você, porque ele é um enviado de Deus. Nós somos enviados do rolo do mar. Então, com isso, você consegue enxergar a sua luz. O que estava tapando os seus olhos, ele é retirado quando você vai ao encontro a um local espiritual para você ter resposta para a sua vida. E não buscar somente quando precisa, como eu falei. Você tem que ir fazer constante na sua vida. Porque, queira ou não queira, como é que você anda? Com a luz, com a força, com a energia. E ao longo da vida você tem que ir trocando essa energia, porque ela vai sujando, vai negativando a sua vida. Então, nisso, quando você encontrar obstáculo, procure conselho, procure viver, procure se encontrar. Esse é o mundo espiritual. Não procurar somente em internet, como venho falando, porque é um meio de resposta rápido e você, às vezes, acaba se perdendo muito mais do que você está, como você está. Pode piorar, se você faz algo sem conhecer, porque tudo isso é estudo, conhecimento, iniciações, conversas, reuniões com espíritos. Então, ao decorrer da vida de um sacerdote, ele aprendeu muito e vai continuar aprendendo pro resto da vida. Mas para quê? Para lhe ajudar. Então, esse é o propósito, ajudar. As pessoas que acabam julgando uma religião ou outra, ou sacerdote, ou um babalorixá, um babalaô, um pai de santo, um zelador, né? Mas tem que compreender que tudo que ele lutou, tudo que ele vem lutando, tudo que ele vem aprendendo ao longo dessa trajetória, para quê? Para fazer evoluir, para te fazer evoluir, fazer crescer e te fazer reencontrar com você mesmo, porque você depende somente de você, para você caminhar, para você evoluir. Então tem que ser uma rotina na sua vida e ela tem que estar sempre à sua frente, porque a fé é teu escudo, ela é tua força. A religião em si, não importa qual caminho, o que importa é você seguir, continuar, batalhar, entendeu? Estar sempre em frente com isso. E isso que é o importante. Porque não adianta você pegar um conselho e jogar esse conselho fora. Como a gente vê assim, com muitos consulentes, muitas pessoas que querem um contato, mas não aproveitam o que está sendo falado. Não aproveitar. Tem que aproveitar, entender, porque aquilo ali tem um fundamento, tem o porquê, tem qual o caminho a tomar. Se eu sigo por aqui ou por ali, está em dúvida. Busque um conselho espiritual para você evoluir, porque nem tudo na vida significa o material, a matéria, o dinheiro, o sucesso. Às vezes é só uma pontinha
de mudança que você tem que fazer dentro de você para você alcançar tudo na sua vida. Porque a gente está rodeado de inveja, de problemas, de energias, que são as piores forças negativas que tem. A gente tem que limpar isso. A gente precisa tirar isso de dentro da gente. Para que a gente tenha paciência, determinação, foco, para continuar a nossa vida. Para que a gente consiga enxergar as pessoas à nossa volta. Quem é verdadeiro, quem não é verdadeiro. Para que a gente consiga caminhar, crescer, evoluir na nossa vida. Para que a gente consiga dar um propósito de vida para os nossos filhos, para a nossa família. E para isso a gente tem que ter bem, com fé. Porque a fé era uma palavra pequena, mas é de um tamanho inimaginável que as pessoas não conseguem enxergar. Muita gente não enxerga. Agora a gente tem que ter cuidado no mundo aonde a gente está indo. Que sacerdote, que padre, que pastor é esse que a gente está? Que existem falsos profetas, falsas pessoas, as que trazem a palavra para o próprio interesse, sujando a religião, sujando o nome da igreja, sujando o nome do terreiro, sujando o nome do candomblé, da umbanda, usando o nome espiritual para trazer algo só para si. Mas não é assim. Então a gente tem que ter cuidado, porque infelizmente quem destrói todo esse caminho é o próprio ser humano. Então procure alguém que tenha um grande respeito, um grande carinho, uma boa energia, para que você consiga evoluir de uma forma que não pare mais, que você venha até a tropeçar, mas que você consiga se erguer com mais força ainda. Porque isso é a fé, esse é o poder espiritual que a gente tem dentro da gente. É isso que a gente tem que enxergar e crescer para a gente evoluir. Porque a dificuldade que as pessoas estão tendo hoje é de enxergar que precisa estar presente, precisa sentir. Estão cada vez mais se fechando, se afastando, saindo das casas, saindo dos terreiros, saindo da igreja, saindo de todos os caminhos espirituais, mas precisam se lembrar que a falha está vindo do ser humano. A falha está lá. Então você busca olhar para si e para o céu. Porque essa é a ligação. Essa é a ligação que vai te encaminhar para um local melhor. Só que você não pode desistir, não pode parar. Entendeu? Com essa busca, você consegue encontrar a resposta. Porque a resposta está dentro do mundo espiritual. Nosso mundo, ele gira todo em relação à espiritualidade. Tudo na Terra. Porque o conhecimento que a gente vem buscando e aprendendo cada vez mais ao longo dos anos é para dar a força necessária para a gente continuar lutando. Não é uma revolta, não é falando mal, mas buscar isso somente de frente para uma tela, para um celular, vai te trazer algo? Não vai trazer. Eu sou um pouco mais antigo, eu sou daquele tempo que você tem que estar presente e isso não vai mudar. É dessa forma que a gente aprende, que a gente sente. E colocando mais um pouco sobre o terreiro em si, então a gente tem que viver. Você não vai acender uma vela no celular. Você tem que acender aquela vela presente. Você tem que sentir aquela energia estando presente. Você tem que falar com o caboclo, abraçar ele presente. Ele não vai abraçar uma tela. Você quer desenvolver? Como é que você vai desenvolver? A modernidade, pelo webcam, escutando um ponto no computador, incorporando dentro de casa, como tenho visto em alguns canais. Não é assim. Então a gente tem que buscar estar presente, viver a espiritualidade, viver aquele momento e evoluir, desenvolver, crescer, como todo bom filho de santo num terreiro está lá aprendendo, perguntando, entendendo e desenvolvendo e respeitando o seu tempo para crescer, para desenvolver, para chegar a um ponto de seguir os mesmos passos dos filhos que já estão bem desenvolvidos, e ajudar.
Todos os espíritos estão lá para ajudar a si mesmo e ajudar o próximo. Esse é o propósito. Quando eu falei de preconceito, o preconceito gera em cima de um terreiro, gera. Mas o porquê? Eu não consegui encontrar a resposta. Porque o filho de um terreiro, um filho de santo, ele está buscando melhorar, evoluir. Para quê? Para ajudar. Por que ele tem que ser apedrejado com preconceito? Porque são formas e meios que ele vem utilizar para trazer uma melhora, um feitiço, uma magia. Mas entendeu o propósito daquela magia, daquele feitiço que foi feito? Tudo bem. Quem faz o contrário, trabalha com a linha negativa, a linha para o mal, você não mente para o mal. Mas quem quer o bem, vai procurar uma casa de bem. E fora isso, não é um caminho espiritual. Nem Fá, nem no Candomblé, nem na Umbanda, a gente não aceita isso. A gente não aceita. O Criador, o mundo, Oxalá, Zambi, Olodumare, ele aceita a maldade, ele aceita o negativo, não aceita. A gente vai tirar isso. A gente vai dissipar essa energia para que você continue. Então, para que existir? Para que existe o preconceito? Para que existe essa palavra? Tem que ser exterminado, tem que retirar essa palavra do mundo e voltar à compreensão, voltar ao amor, voltar à fé, para que a gente consiga alcançar o nosso propósito. Que cada consulente que adentrou a casa espiritual seguir com vontade, com fé, com força e evoluir. Esse é o propósito do mundo espiritual. Amor, força, fé, caminho, para te tirar de uma caixa que você se fechou, para te tirar do buraco que você caiu, para te levantar do seu tropeço, da sua queda, às vezes uma queda tão forte que só você sabe que está sentindo. Esse é o caminho espiritual, sentar numa mesa de jogo, escutar os conselhos que estão vindo das divindades, escutar o melhor caminho a se tomar, o que deve ser feito, como tirar daquilo ali, como lhe salvar. Porque você possui aquela energia dentro de você, só que ela tem que despertar de novo. E o que a gente faz? Desperta, traz ela de volta, para que você consiga viver. Esse é o propósito da espiritualidade, não tem barreira. Aí as pessoas falam em relação à responsabilidade. Ah, não, mas se eu for colocar meu pé no terreiro, eu não vou conseguir sair, eu tenho que ter responsabilidade, vou ter que estar sempre lá. Não, não é assim. Responsabilidade é uma palavra que é colocada de forma errada. A responsabilidade para você se sentir melhor, para você se sentir bem, te trazer a vida de novo, te trazer paz. Isso não é responsabilidade. Então isso é, acho que é a melhor palavra, é o melhor caminho que existe, a melhor força existente. Você não tem que ter a obrigação para fazer isso, você tem que fazer isso com vontade. Você tem que apagar essa palavra da sua mente e seguir. E seguir porque não vai lhe tomar um tempo, vai lhe trazer tempo. É diferente. Então enxergue com esses olhos, comecem a enxergar com esses olhos, para que você consiga caminhar, porque se não enxergar dessa maneira, vocês vão buscar auxílio aonde? Vão se perder. Aí vem a escuridão, vão em busca da luz de novo, depois volta para a escuridão de novo. Não é dessa maneira. Então a gente tem que lutar sempre, alcançar, vencer, seguir, crescer, evoluir. A evolução espiritual traz evolução para a vida. Um sacerdote, ele se torna uma pessoa feliz, completa, quando enxerga que seus filhos estão alcançando aquele propósito, estão evoluindo. Não é bom numa casa você olhar as pessoas que você está ajudando crescer, né? Elas estão crescendo, evoluindo, subindo, cada degrau, cada passo. E não sabiam qual caminho tomar, não sabiam aonde seguir, aonde pisar, o que fazer. E quando você olha ao longo do tempo, já estão seguindo por si só, evoluindo, estudando, crescendo, alcançando uma graça, alcançando outra. Estão de pé e seguindo em frente.
Esse, no meu olhar, quando eu vejo essa evolução, esse crescimento, me traz felicidade. Eu não estou fazendo isso para garantir minha vaguinha, para garantir meu caminho, né? Porque eu tenho vontade, a vontade de ver a evolução, de ver o crescimento espiritual daquela pessoa, tanto na parte do terreiro e da vida. É um conjunto. Se ela não estiver bem, como é que ela vai crescer? Como é que ela vai ajudar? É uma corrente. Essa corrente ela não pode ser quebrada. Se um elo abriu, nosso trabalho é fechar aquele elo de novo, para que você cresça, evolua, tenha a sua espiritualidade, tenha a sua força, seja uma pessoa espiritualizada, que acredite, porque para não acreditar. Nós atendemos evangélicos, católicos, candomblessistas, lá no meu terreiro. Só que a gente olha como uma única pessoa, um ser humano. É o único olhar que a gente tem, independente de qual caminho toma, qual segmento espiritual ela tem. Não importa. Isso não importa para a gente. Então é evoluir e crescer, trazer aquela pessoa de volta à vida, para que ela faça o mesmo em torno, porque isso vai emanar a energia, ela é algo que te agarra, te faz crescer. Então ela não pode estar com energia negativa, senão ela vai trazer negatividade para todos em volta. Ela tem que trazer a positividade, a felicidade. Ela tem que espalhar isso. Porque a gente tem um caminho, um mundo melhor. Sem a fé, para onde você vai andar? Você vai acreditar em quê? Você tem que acreditar em você, a sua capacidade, olhar para cima sempre, olhar para o céu sempre. Aí está a verdadeira fé. Independente de caminho, tudo na vida, você tem que se encontrar para você estabelecer uma força onde você encontra em todos os momentos que você precisar. O seu ponto-chave, o seu pedestal, o seu tripé. Essa é a fé. O caminho espiritual, ele está ali para alinhar a sua vida, vai você concretizar o seu destino, a sua força, a sua energia, a sua caminhada, a sua missão. Quando eu adentrei no IFA, em meu mundo, me fez reencontrar com a minha vida. E esse é o propósito que eu venho trazendo de vida para todos. Que reencontrem o seu caminho, alinhem sua vida, porque é um caminho de vida que te faz reencontrar com a sua missão. É uma missão cega, mas te tira as vendas, você volta a enxergar o seu caminho. Não sabe as palavras, conselhos que vêm do céu, que vêm de Orumilá, trazendo força, que vem de Olodumare, trazendo a nossa força, colocando a gente de pé de volta para caminhar. Independente do tipo de problema que você esteja enfrentando, tem sempre a resposta e um conselho para você continuar. Sempre ali uma palavra, ela é colocada pelo babalaô, pelo sacerdote, ela é colocada para você que você cresça. Então não existe algo ruim, não existe problema, não existe preconceito, não existe nada que impeça essa palavra chegar até você. Quem está impedindo você? Então elimina toda essa parte de você, tira essa contaminação de internet, desse mundo virtual, e entre de verdade para o mundo espiritual. Porque o bate-papo no terreiro, ele serve para te mostrar que você não está só. Você precisa caminhar, precisa evoluir, precisa prestar a si mesmo força, trazer força para você ter uma vitória na vida, para você alcançar o seu caminho, continuar a sua trajetória, a sua jornada, que ela tem desvios, e esses desvios são colocados justamente para te testar. Que é quando você começa a se perder, aonde você está? Você já se perguntou qual caminho você tomou? Qual caminho você deve tomar? Você já olhou para si e falou assim, estou me ajudando? Então se ajude, cresça, evolua. A evolução no campo espiritual é o melhor caminho para o ser humano. O ser humano precisa de paz, de paciência, de força, de energia.
O ser humano precisa crescer, precisa evoluir, precisa estar de pé, precisa estar forte para poder continuar essa trajetória na vida. Não é somente olhar uma tela, pegar a tela, o telefone, olhar e encontrei aqui o que eu precisava, não, isso aqui eu vou seguir, isso aqui eu vou fazer. Não é dessa maneira, você tem que pegar e é pessoas que tenham conhecimento. Em toda a minha vida espiritual, eu busquei conhecimento oral, passado de um para o outro, com ajuda, com espíritos, para me trazer força. Em momentos que eu pensei em desistir, parar, não concretizar, tem alguma coisa. E o que eu preciso de força? Uma palavra, de um abraço, vale muito mais para mim um abraço de um espírito com força e energia para te colocar de pé, do que você abraçar um inimigo que se passe por um amigo. Então busque a força, busque a energia, busque o caminho para que você consiga evoluir. Temos nossas giras, temos nossos atendimentos. Muitas casas dão um bom caminho. Existem bons sacerdotes, sacerdotisas que dão um bom caminho. Existem pessoas que querem um caminho espiritual mais brando, gostam de uma igreja, gostam de uma missa. Então procure. Não faça isso de casa. Procure, vá à rua, vá ao mundo. Procure essa energia para você. É aí que você tem que buscar a sua força. Levanta a cabeça. Quantas pessoas estão com a cabeça baixa hoje? Quantas pessoas precisam de uma palavra hoje? Quantas pessoas precisam de uma mão para poder ser encaminhado para um local que lhe deu socorro espiritual? Você já estendeu essa mão? Se você não teve força para estender, então você precisa que alguém pegue a sua. Então enxergue, busque. Esse é o verdadeiro amor, é o verdadeiro caminho espiritual para a vida. Você não vai aprender isso na internet. Você não vai aprender desta maneira. Não é assim. Não é. Vamos da forma antiga. Vamos olhar que isso não pode ser alterado, não pode ter mudança nessa parte. Você consegue buscar entendimento, conhecimento, mas realizar, aprender e se tornar um sacerdote porque você fez um curso, você se tornar um médico já desenvolvido através de um curso, em frente a uma tela, vamos viver o mundo espiritual, vamos seguir o nosso caminho espiritual, vamos crescer, vamos evoluir, vamos buscar força. A Casa de Luz Pai Benedito das Almas, ela está lá, situada aqui em Irajá, para te trazer um caminho, te trazer palavras, te trazer força. Precisando de um conselho, precisando de uma consulta, precisando de um jogo, entre em contato comigo. Meu celular é 21 96472 3630. Entre em contato, busque o caminho espiritual, busque a sua força. Axé. Axé a todos, muito axé a todos, muita energia, muita felicidade para todo mundo.